Opa, e aí? Meu nome é João Pedro. Hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança em SaaS. Esse é um tópico que muita gente deixa de lado, cara. É incrível como as pessoas não tomam muito cuidado com segurança. Ainda mais hoje que IA e Vibe Coding tomam conta de tudo, né? E é justamente sobre essas áreas que a gente vai conversar um pouquinho aqui. É muito bom que a IA tenha vindo para acelerar os processos, vindo para facilitar a criação de sites, vindo para você que não tem domínio de código, então não tinha experiência antes, conseguir lançar o seu SaaS, seu aplicativo, qualquer solução que você queira entregar a partir de programação. Isso é muito legal, facilita bastante. Eu pessoalmente, né, mesmo com meus anos de experiência aí sendo dev a vida inteira e trabalhando com isso, eu uso IA diariamente com relativamente grande força, né? A IA acelera bastante meus processos aqui. Fiz várias automações para acelerar tudo que eu faço aqui, basicamente é acelerado por IA. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas, elas estão muito aceleradas, justamente por esse processo facilitado que a IA traz. Então, elas acabam pulando algumas etapas. Anteriormente, quando eu comecei a programar, quando eu comecei a entrar nesse mundo, né, de criar programas, de criar aplicativos, de criar SaaS, quando SaaS nem era uma palavra tão utilizada ainda, a gente tinha que aprender os blocos, né, os processos, a gente tinha que aprender o fundamento, como programar, como trabalhar a sua aplicação para ela ir ao ar, como você proteger o seu banco, como você fazer várias coisas para tudo isso sair de forma bonita e de forma escalável e segura. Mas hoje as pessoas já estão pulando do 0 para o 100, né? Que seria lançar o aplicativo, que seria publicar ele numa Apple Store da vida, ou então botar no domínio e deixar ele rodando aí. Mas aí que está o problema, aí que as coisas complicam, certo? Por quê? Porque quando você cria um aplicativo 100% vibe codado, ou então com grande parte de uso de IA, você pode até pedir no prompt para ela se preocupar com segurança, com coisas desse tipo, ela vai, em algumas partes do código ou então de algum setup seu de infraestrutura, se preocupar com a segurança básica daquele ambiente. Mas você precisa enxergar a grande figura do negócio, porque tem coisas que a sua IA ela não vai enxergar. É só você que consegue enxergar o processo do início até o fim, de onde você vai hospedar, de como você vai salvar os dados, de como você vai tratar esses dados na sua aplicação, se você aceita pagamento, se o seu usuário precisa de conta ou não, se a conta é com e-mail, senha, tudo isso ela consegue ver no código, mas só você consegue ver a imagem completa, né? O processo do zero até o fim, de quando o usuário entra no seu site até ele fazer um pagamento ou então gerenciar a sua assinatura em todas as camadas, certo? Então, o que é que isso significa? Isso significa que a pessoa que está fazendo esse aplicativo, ela precisa ter uma visão básica de segurança. Não quero dizer que você precisa virar um dev, que você precisa virar um engenheiro de segurança especificamente, uma pessoa que trabalha com isso. Não é isso. Mesmo você sendo uma pessoa que não tem domínio de programação, que não tem especialidade de programação, sua especialidade é outra, mas você quer lançar um aplicativo, não tem problema, mas você precisa entender como funciona pelo menos o básico, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho de vulnerabilidades. Existem inúmeros tipos de vulnerabilidades, inúmeras maneiras de que seu programa possa ser explorado e talvez um hacker ou uma pessoa mal intencionada, não precisa ser hacker, né? Se for muito básico, uma pessoa que não tem tanto conhecimento também consegue acessar. Então, assim, mesmo tendo várias maneiras, a gente vai focar aqui em algumas básicas, certo? Existem as mais conhecidas, como por exemplo SQL Injection, né, que muita gente conhece, né, muita gente sabe o que é que isso significa. Mas o que é SQL Injection? Isso não precisa ser apenas sobre SQL, né? Você pode perguntar, mas eu não uso um banco relacional, eu não uso um banco que usa SQL, eu uso, sei lá, um MongoDB da vida, certo? Não é sobre isso, você também pode sofrer essa categoria de vulnerabilidade, né? Esse tipo de exploit no seu aplicativo também. Qual é a essência? A essência do SQL Injection, do Prompt Injection também, inclusive, né? Para você que cria aplicativos que tem dependência de IAs, né, que você permite o seu usuário fazer um prompt ou usar um IA em algum nível. Qual é a essência disso? A essência é você não validar ou você não sanitizar, que seria limpar, as entradas do seu usuário, certo? O que é que são entradas? Qualquer tipo de informação que não tenha origem confiável do seu programa, do seu aplicativo, do seu software. Tem origem insegura, que a gente fala, do seu usuário ou de algum terceiro que você não pode confiar. Então, vamos lá, em um exemplo. Quando você tem um formulário que seja de cadastro de usuário, ou então de criar um post, ou então criar uma assinatura, só que o usuário digita alguma coisa. Isso é um input, certo? E o seu usuário ele vai colocar alguma informação nesse input. Você pode estar pedindo, não sei, o nome dele, você pode estar pedindo um e-mail, um conteúdo para o post, por exemplo, você está criando um Twitter 2. Você vai permitir que o seu usuário crie um post, certo?
Nesse input, o usuário ele pode escrever o que ele quiser. Você vai colocar limitações básicas, como por exemplo, tamanho mínimo, tamanho máximo de entrada, não sei, caracteres que você permite ou não, mas o seu usuário ele pode escrever o que ele quiser. Então, se ele for um usuário mal intencionado, ele vai poder colocar conteúdo ali que é um conteúdo mal intencionado, certo? Isso também já entra em até outros tipos de exploit, como por exemplo XSS ou Self-XSS, que a gente vai falar um pouquinho também. Mas qual é a essência do Prompt Injection especificamente? É você não validar a entrada do seu usuário, o seu usuário coloca uma entrada que é mal intencionada, essa entrada vai ser processada pelo seu sistema, pelo seu software, de forma que não trata nessa possibilidade dela ser mal intencionada, seu software vai executar e esse código ali, essa mensagem que seja, ela está carregada de alguma maneira, né, de burlar o seu sistema. Na SQL Injection poderia ser apagar seu banco de dados inteiro, por exemplo. Ou então escrever uma informação que vai acabar executando um código no seu banco. Ou então, no caso do Prompt Injection, é escrever um prompt que vai quebrar todo o system prompt da sua IA, vai fazer o seu agente retornar alguma informação que não deveria ser, vai fazer como, por exemplo, o agente da Volkswagen, que eu não sei se você conhece essa história, mas tinha um agente de IA no site da Volkswagen que vendeu um carro para uma pessoa que, né, fez o prompt injection por $1. A pessoa conseguiu escrever um prompt para quebrar, né, a programação que já estava feita no system prompt da SA. Então essa é a essência, é você não validar a informação do seu usuário ou então tratar ela como confiável sem ser. Quais são exemplos de dados confiáveis? São exemplos de dados que vêm de sistemas que você confia. Então, por exemplo, se você integra a Stripe para pagamentos, se você integra algum outro sistema que você confia, está com uma configuração segura, está com uma conexão criptografada, segura, confiável, a informação que vem de lá para cá, você pode confiar, você pode desconfiar também se você não achar que esse sistema que você depende faz essas validações. Mas no caso da Stripe, por exemplo, ela faz todas as validações necessárias. Ela não vai te passar um payload que está comprometido, provavelmente, né? Não dá para confiar 100% em nada. Mas provavelmente você não vai ter esse problema com a Stripe. Então você pode confiar nos dados que vêm dela, certo? Falando um pouquinho agora do XSS que eu mencionei anteriormente, do Self-XSS, seria basicamente algo parecido, só que em vez de você tratar essa informação no banco, por exemplo, como seria o caso do SQL Injection, você vai tratar essa informação maldosa, maliciosa, no seu próprio site, vamos dizer assim, e você vai apresentar, você vai renderizar essa informação e sofrer um ataque por causa disso. Então, pegando o mesmo exemplo da postagem, vamos dizer que você está criando uma rede social que nem o Twitter, se o seu usuário escrever um post que tem lá um script, JavaScript, que pega as informações de registro do usuário, por exemplo, e você não sanitiza essa informação, você publica, mostra na sua página, o que é que você está fazendo? Você está executando um código que não é seu, que é malicioso, que vai pegar alguma informação, seja dentro do seu servidor como um XSS da vida, ou um Self-XSS, que seria dentro do próprio usuário, o próprio usuário vai executar um código que outra pessoa mandou para ele e vai acabar perdendo suas informações por causa disso. Mesmo que seja de uma ou de outra maneira, você vai estar executando algum código que não deveria, tanto você quanto o próprio usuário, no caso do Self-XSS, e vai acabar perdendo informações ou então compartilhando informações que não deveria com o atacante, certo? No caso do Self-XSS, que é um pouco mais específico, o que é que aconteceria? Uma pessoa mal intencionada manda um código para o seu usuário normal, o seu usuário que não tem mais intenções. Esse código, ele está carregado de algum script que vai pegar, por exemplo, um token JWT que você não está tratando de maneira correta nos cookies, por exemplo, que sejam só de servidor. Alguma técnica de segurança que você falhou em implementar da maneira correta e seu usuário tem ali a informação logada, por exemplo, vai ser enviada, vai ser compartilhada provavelmente para esse atacante. Esse atacante vai ter acesso à conta do seu usuário. Esse atacante, ele poderia identificar coisas como eu mesmo identifiquei já alguns anos atrás, numa instituição de ensino que eu queria entrar, que tinha um site de você fazer a sua pré-matrícula, digamos assim, né, registrar a sua intenção para entrar e concorrer no exame deles, que esse site, ele armazenava as informações de login no local storage. Então lá teria o seu token JWT. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque dentro do local storage, qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa. Então o problema não é o JWT em si. O problema é que você permite que o seu usuário edite aquela informação sem nenhuma restrição. E o que é que isso causa? Isso causa a possibilidade de existir um Self-XSS, por exemplo. Eu, como atacante, né, fictício, poderia enviar um código para uma outra pessoa, um concorrente, por exemplo. Vamos dizer que eu tenho certeza que eu não vou passar por causa de uma pessoa e eu quero pegar essa pessoa. Eu envio um código para essa pessoa que vai extrair a informação dentro do local storage dessa pessoa e enviar para um servidor meu. Quando eu receber no servidor o JWT dessa pessoa, que não é mal intencionada, que eu quero desclassificar, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse JWT, vou colocar no meu navegador, porque eu posso escrever dentro do local storage, eu posso trocar o JWT que tem lá, eu vou
conseguir fazer login na conta da pessoa e eu vou desinscrever ela do concurso que eu quero fazer. Ela não vai saber disso, porque esse sistema específico não enviava notificação por e-mail. Ela nunca ia saber disso. Ela só ia ver depois do prazo que ela não está mais concorrendo. Ou seja, você criou uma aplicação que as pessoas se concorrem em um concurso, em um exame para entrar em uma instituição. Você permitiu, a partir dessa vulnerabilidade, que outros usuários que não deveriam ter acesso tenham acesso e interferem nas ações dos seus outros usuários que não são mal intencionados. Isso é um nível crítico de segurança que você precisa tratar no seu aplicativo, mesmo que ele não seja sobre exame, não seja sobre concursos, nem nada do tipo, porque se outro usuário tem acesso à conta de usuários que não deveria, você vai ter um comprometimento de segurança. Ele pode pegar informações que não devia, ele pode realizar ações que não devia. Então isso não é aceitável. Outra coisa também que a gente tem que conversar aqui seria como você poderia tratar desses tipos de vulnerabilidade, como você poderia usar ferramentas que fizessem esse trabalho por você. Que eu sei que as pessoas que não têm tanto domínio desse tipo de área de segurança, né, das técnicas que existem, elas precisam de um auxílio, certo? Então, o primeiro passo que você poderia tomar seria usar ferramentas de análise estática de código, análise estática dos seus repositórios. O que é que isso faz? Isso faz uma análise das suas dependências, dos seus pacotes, né? Toda vez que você cria um projeto, por exemplo, Next.js, você tem o pacote do Next instalado, você tem o pacote do React instalado, e todos esses pacotes, eles têm outros pacotes dependentes também, que são as dependências transitivas. E todas essas dependências também têm as suas dependências. Então, o que é que você precisa fazer nesse caso para ficar seguro? É uma análise de todas essas dependências, das vulnerabilidades que elas podem ter, e você precisa atualizar elas, ou então trocar as versões, ou então deixar de utilizar para que essas vulnerabilidades não atinjam o seu código. Porque muitas vezes o seu código ele pode estar perfeito, pode não ter vulnerabilidade nenhuma, pode não ter nenhum vetor de ataque, mas você usa um pacote do NPM ou então de outro registro de pacotes que está comprometido, esse pacote vai potencialmente abrir um caminho de ataque que vai permitir que a sua aplicação seja explorada de alguma maneira, certo? Então eu quero mostrar para você uma ferramenta que eu uso pessoalmente bastante, que é o Snyk. Essa ferramenta faz análise estática das suas dependências de forma automática. Você consegue integrar diretamente com o GitHub. Então, a partir do momento que você vai fazendo novos commits, a partir do momento que você vai abrindo novos PRs, ele vai fazendo uma análise completa de todas as mudanças que você fez nos pacotes e vai alertar para você, olha, esses pacotes eles estão com vulnerabilidades críticas, estão com vulnerabilidades altas, médias, baixas, enfim, tem toda a classificação, ele te diz qual é a vulnerabilidade, qual é o vetor de ataque que vem a partir dela e como corrigir, ou se não tem como corrigir, porque existem também pacotes que não foram atualizados ainda, então não tem muito o que você fazer se você continuar usando, né, vai estar vulnerável. Essa ferramenta, ela tem um pacote grátis que você pode utilizar, recomendo bastante você verificar ela, para o seu caso de uso, se vale a pena você pagar, ou então utilizar outra ferramenta que tenha outros SLAs. Por quê? Porque ela é muito importante. E eu vou mostrar também para você como é que você pode integrar no seu GitHub, no seu repositório, para esse processo rodar automaticamente a cada commit, a cada pull request. Eu utilizo dois tipos de integração aqui do Snyk, certo? Uma integração que já é nativa deles a partir do aplicativo, que todo commit ele verifica, todo commit ele vai lá e procura todas as dependências e me dá um relatório quais dependências têm vulnerabilidade ou não. E outra integração que eu fiz a partir do Workflows, né, do GitHub Actions. Aí você vai precisar saber um pouquinho de código, mas eu vou mostrar para você, porque você tem que escrever o workflow, tudo que ele faz, todas as etapas, mas não se preocupe, é bem simples, vou deixar também aqui um template para você utilizar. E o que é que esse workflow faz? Ele configura, no meu caso, olha, toda PR que for aberta, eu quero que você faça uma análise e eu quero que você faça upload do resultado dessa análise para o GitHub, que o GitHub tem uma funcionalidade, né, de segurança que faz também a análise de todos os seus pacotes, né, de malwares, de toda essa questão de segurança para você automaticamente, que eu também recomendo deixar ativo, tá? Porque você recebe por e-mail, o Dependabot, que é o bot deles que faz essa verificação, já pode abrir para você automaticamente PRs para atualizar esses pacotes, tá? Então é muito interessante. E aí eu vou mostrar para vocês aqui do lado. Então aqui, pessoal, nós temos um workflow de exemplo, certo? Aqui é o repositório do Spark, que é o melhor CRM baseado em mensagens do mercado atualmente. Dê uma olhadinha lá, é o melhor que tem disparado, maiores funcionalidades, melhor suporte, mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha em um dos workflows que a gente tem, que é o workflow de segurança usando o Snyk, certo? Então eu vou entrar aqui, olha só, o workflow, o GitHub Actions, ele permite que você crie workflows escritos nesses códigos, né? Nesse YAML, que é um código de configuração que você faz, certo? Vou mostrar aqui o exemplo do nosso, você pode copiar, ou então você pode me pedir depois nos comentários ou em outra rede social para eu te enviar um exemplo também. E a gente tem aqui
a configuração, certo? Então vamos lá. Essa primeira parte do on é a parte que eu defino quando esse workflow vai ser executado. No meu caso, ele é executado em todo pull request, em todo commit direto para main, ou então de forma manual. E aí eu verifico onde essa alteração foi feita, que está dentro do pull request ou do commit. Se ela foi feita em algum desses caminhos aqui, que é o caminho onde tem os serviços, os pacotes internos, os packages JSON, que são onde definem as dependências, se alguma alteração for feita aqui, quer dizer que esse workflow deve executar. Por quê? Porque foi alterado algum código que ou depende de uma dependência externa ou define essas dependências, que seria o package JSON, o lock, o workspace, etc. Aqui nessa seção seguinte a gente tem as permissões, não precisa prestar tanta atenção nisso, mas são basicamente as definições de permissões que esse workflow vai ter na execução. E em seguida eu tenho o job, que é o que vai ser executado. O job sneak, que foi o que eu criei, ele tem as seguintes steps. A primeira step seria baixar o código de repositório, a segunda seria baixar e configurar o Node, a segunda seria baixar e configurar o Node, a terceira seria baixar e configurar o NPM, baixar as dependências e depois o que interessa, que é rodar o scan do Sneak e rodar o monitor do Sneak. O scan ele vai fazer uma análise de todas as suas dependências, assim como eu expliquei, dentro do seu código, tudo que tem dentro do seu repositório que pode depender de dependências externas e que pode estar vulnerável. E o monitor ele vai sincronizar toda essa análise com o seu dashboard do Sneak, para ficar os dois sincronizados mostrando os mesmos dados, certo? Então agora eu vou mostrar uma execução desse workflow para vocês verem como é que aparece. Já aqui na tela de GitHub Actions do seu repositório, vocês podem ver que tem várias execuções aqui, vários workflows, mas a gente vai dar uma olhadinha em uma execução exemplo desse workflow do Sneak. Então vamos lá, a última que aconteceu. Vocês podem ver que ela tem erro, eu vou explicar por quê. Dentro da execução, vocês podem ver cada etapa que está definida, e aqui ó, ele já mostrou todos os logs de como é que foi esse scan, certo? Então o que é que ele faz? Ele vem em cada parte que define alguma dependência e ele vai executar essa verificação. Aqui ele mostrou duas verificações da mesma dependência que eu tenho em um projeto e ele mostra o motivo, né? Infinity Loop é o motivo, é a vulnerabilidade que essa dependência traz. Ele traz o nível de severidade, a severidade desse caso aqui é alta, certo? Logo vem mais um link para você ler mais sobre a dependência, sobre a vulnerabilidade que ela traz, sobre o que é que acontece se alguém explorar essa vulnerabilidade. E aí depois ele mostra qual é o pacote e qual é a versão do pacote que você está usando e que está vulnerável. No meu caso, ele ficou vermelho aqui indicando uma falha, porque eu configurei lá no workflow que toda vez que for encontrado uma vulnerabilidade, ele falhe o workflow para eu receber uma notificação no e-mail e também para ficar mostrando que houve falha para eu identificar e ficar ligado, né, que precisa ser corrigida alguma coisa. E nesse caso aqui, eu não consegui resolver, porque olha só, embaixo escrito aqui, nenhum patch ou upgrade disponível. Existem esses casos também onde uma vulnerabilidade é encontrada num pacote e não existe ainda uma solução para ele. Então você precisa esperar, ficar monitorando se alguém vai tentar fazer algo assim e infelizmente realmente esperar uma solução ficar pronta, né, para você conseguir atualizar o seu projeto e ficar livre dela, certo? Então, depois disso, ele vai executar aqui o monitor, que nesse caso ele pulou, vai sincronizar e pronto. Você está tendo um workflow que roda automaticamente, sem você precisar ficar se preocupando com isso, que vai escanear todas as suas dependências, vai te dizer se você está vulnerável ou não, para você fazer essas correções aí quando necessário. Então, galera, é isso aí. A gente conversou um pouquinho sobre vulnerabilidade, como você precisa ter cuidado com esse tipo de coisa, como você precisa estar atento às vulnerabilidades que existem no seu projeto, mesmo que não sejam por culpa sua, né, do seu código, sejam por causa de alguma biblioteca que você usa, algum serviço externo que você usa. Então, tome muito cuidado. Existem várias outras ainda que a gente não comentou, mas se for da vontade, podem deixar aí no comentário, podem entrar em contato comigo em alguma outra rede social que eu gravo outro vídeo falando sobre outros tipos de vulnerabilidade, outros serviços que são muito usados e as pessoas às vezes não tomam tanto cuidado, como por exemplo, processadores de pagamento como a Stripe, como Mercado Pago, Mercado Livre, né? E entre outros métodos de pagamento também que o pessoal usa o webhook de maneira errada, ou então usa outros tipos de tratamento para verificar se o pagamento foi feito. Então, tome muito cuidado aí. Até o próximo vídeo.